Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, estamos felizes, mais um dia para poder pregar a palavra de Deus, mais um dia para falar de Jesus, que maravilha, como é bom isso, nós já louvamos, nós já ofertamos, nós agora vamos direto para a palavra do Senhor, que está lá em Daniel, capítulo 8, os versículos 17 e até o 19, tá? Eu coloquei como tema assim, o sinal dos últimos dias. Como eu disse quarta-feira passada, eu vou tentar trazer algumas coisas sobre Daniel, né? Sobre o livro de Daniel, que fala justamente sobre o final dos tempos. Vamos ver, né? Hoje eu vou falar bastante versículos bíblicos, né? Que são levados até Daniel para comprovar tudo isso. Mas vamos ouvir a palavra do Senhor que está lá em Daniel 8. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse: filho do homem, saiba que a visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé, e disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Amém? Glória a Deus, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, dê agora, Senhor, a capacidade para esse teu servo de estar pregando a tua palavra, conforme a tua vontade, para que muitas pessoas possam se converter e entender o que o Senhor espera de nós. Obrigado, Jesus. Bom, a Bíblia, ela descreve a situação mundial, né, os acontecimentos, as atitudes, que identificam o atual sistema de coisas, o final do atual sistema, né? Ou o final do mundo. Nós, que como seguimos, né, entender um pouco a Bíblia, que lemos mais a Bíblia, nós estamos percebendo isso. Ninguém quer ser aqui o discípulo do caos, né? Nós não queremos ser profeta do caos, mas nós sabemos que o final dos tempos está chegando. E lá em Mateus 24:3 fala assim, né? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus tinha falado para eles, né? O que ia acontecer e que ele voltaria depois, mas os discípulos já queriam saber de antemão, né? E Jesus acabou não falando para eles. A Bíblia chama esse período de últimos dias, o fim dos tempos, né? Lá em 2 Timóteo 3:1 fala assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então a Bíblia está nos avisando, nós é que não estamos ouvindo. A Bíblia fala sobre várias coisas que aconteceriam ao mesmo tempo e que seriam sinal que identificaria os últimos dias, como a gente viu lá em Lucas 21:7, fala assim, eles perguntam, né, mestre, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal que estamos prestes a acontecer? Nós queremos saber, eles estão curiosos e nós também estamos curiosos, mas não tem jeito.
nós temos que tentar identificar esses sinais, né? E toda a Bíblia, do mesmo jeito que a Bíblia toda fala de Jesus, a Bíblia toda também fala do final dos tempos. Lá em Apocalipse, em Mateus 24, 7, alguns exemplos que eu quero dar para vocês, fala da guerra em toda a terra, né? No 24, 7, no versículo 7, fala assim: nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Está acontecendo, já aconteceu muitas vezes, mas não com tanta intensidade como está acontecendo hoje. Apocalipse 6, versículo 4, também fala sobre o cavaleiro simbólico representando as guerras que iriam tirar a paz da terra, né? Fala assim na palavra: então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi dada-lhe uma grande espada. Mateus 24, 7 fala da fome. Jesus predisse haverá falta de alimento, né? E no versículo 7 de Mateus 24 fala assim: nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Tem muitas coisas indicando o final dos tempos. Apocalipse 6 fala assim no versículo 5 e 6, fala sobre outro cavaleiro simbólico que representa a fome e que haveria isso em muitos lugares, né? Diz assim a palavra no versículo 5: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha, olhe, e diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Já estavam vendendo, né, o que sobrou de comida, né? Mateus 24, 7, grandes terremotos, Jesus disse que haveria, né? Nós já até lemos isso aí: haverá fome, terremoto em vários lugares. Os grandes terremotos que acontecem ao redor do mundo causariam sofrimento e mortes. Nós vimos agora, acho que foi em Honduras, né? Milhares e milhares de pessoas mortas. E os tsunami, lá no sul mesmo, a enchente que deu lá, são catástrofes que estão acontecendo cada dia mais em lugares que a gente nem imagina que poderia acontecer. Em Lucas 21, 22, fala sobre doenças. Jesus disse que haveria pestilências, epidemias, né? Diz assim a palavra: pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. E nós, às vezes, estamos vendo coisas ruins acontecendo. Nós estamos vendo coisas que não, que está comprovando a palavra, mas nós continuamos a achar que era tudo coincidência. Mateus 24, 12, fala sobre crimes. Embora o crime já exista por séculos, né? Jesus disse no versículo 12 de Mateus 24: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é uma chance que Ele nos dá, né? A gente sabe que, infelizmente, o amor de muitos vai se esfriar mesmo. Às vezes até o nosso amor, né? Por mais que nós amemos a Jesus, amemos a Deus, em certos momentos, pela frieza da vida, pela dureza da vida, pelas dificuldades da vida, a gente não consegue e acaba se esfriando um pouco, né? Mas não podemos deixar que isso aconteça. Em Apocalipse 11, 8, fala sobre a destruição da terra. Jesus predisse que os homens iriam arruinar a terra. Eles fariam isso de várias formas, não apenas por meio da violência e de ações erradas, mas também por causar danos ao meio ambiente. Hoje nós vemos, né? Eu estava vendo hoje, uma pessoa tirou uma latinha de manteiga, margarina, de plástico, e aí eles olharam a data de fabricação, 25 anos atrás. Essa latinha de margarina foi feita 25 anos atrás, foi jogada no mar, né, através de canais, de rios, tal, acabou chegando no mar. 25 anos no mar, ou pelo menos na natureza. Ela estava inteira.
Tem algumas marcas que algum peixe deve ter marcado, mas nada grave, ela estava lá inteirinha ainda. Imagina os saquinhos, sacolinhas que nós jogamos, canudinhos, e não adianta fazer essas campanhas loucas, né, que fazem aí para arrebentar tudo, não pode mais nem respirar mais. Nós temos que nos conscientizar e acharmos um outro jeito de fazer isso, né? Nós temos que ter o canudinho, tem um canudinho lá que agora parece que ele é reciclável, é uma coisa destrutível, né? E assim por diante, nós temos que... O homem tem condição de fazer isso. Talvez fique um pouco mais caro, talvez vai se ganhar, né, o lucro vai ser um pouco menor, mas vai valer a pena se nós conseguirmos preservar. Mas não vai adiantar muito, porque já está tudo certo, né? A gente já sabe, Deus conhece o final desse mundo, vai acontecer tal dia, acabou. Nós podemos não jogar mais latinha de manteiga no mar, não ter mais saquinho no mar, no rio, né? Nós podemos fazer um monte de coisa que não vai adiantar, que agora já está resolvido, já está, o final já está descrito. É lógico que é melhor a gente fazer, né? A gente tentar preservar o que nós temos, mas não vai ter muita saída não. E então ele fala aqui no versículo, no capítulo Apocalipse 11, 18, fala: as nações se iraram, e chegou a sua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Vai chegar o momento, um momentinho só, deixa eu desligar aqui. O celular começa a falar sozinho, é duro, né? Mas amém, glória a Deus. Vamos voltar aqui, né? Apocalipse 11, 18, então, Deus fala isso, né? As nações se iraram e chegou a tua ira, chegou o tempo de julgar os mortos, de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, né, fala sobre atitudes cada vez piores. A Bíblia disse como seriam as pessoas em geral. Dá uma olhada como nós estamos, se não está conforme o descrito na Bíblia, isso há 2000 anos atrás. Diz assim, né, 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 1, fala: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. É bem descrito, né? Vai dizer assim: ah, mas sempre foi assim, mas não tanto como hoje, né? Como os dias de hoje. É lógico que existem sempre aquelas pessoas que falam: ah, mas tinha menos gente, hoje tem mais gente, é que hoje tem internet, a gente fica sabendo das coisas, é por isso, mas não mudou nada, continua tudo igual. Mas não é bem assim, gente, nós sabemos que não é bem assim, né? Mudou muito. O ser humano hoje, ele não tem mais o temor de Deus, porque ele acha que ele não deve temer a ninguém, né? A não ser o STF e a justiça brasileira. O resto não precisa temer mais nada. Vai temer a Deus por quê? Né? Ele não vê, ele não sente, para que ele vai temer a Deus? Então isso chegaria a tal ponto que essa época poderia muito bem ser chamada de tempo crítico, difícil de suportar. E está chegando num ponto assim, né? Onde a gente não consegue mais conversar, não consegue mais trocar ideia, você não pode mais dar a sua ideia, né? Que cada um quer ter a ideia própria dele, você não consegue mais viver em paz. Lá em 2 Timóteo 3, 22, capítulo 3, versículo 2, fala assim, sobre o enfraquecimento da família. A Bíblia
fala que muitos seriam desnaturados, ou seja, não teriam amor pela família, e que os filhos seriam desobedientes, né? Então, no versículo 2 fala, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, e no versículo 3 fala assim, amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, caluniadores, né? Mateus 24:12 fala cada vez menos amor a Deus. Fala no versículo 12 de Mateus 24, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Olha que situação, né? 2 Timóteo 3:4, da mesma forma diz que nos últimos dias as pessoas amariam os prazeres em vez de amar a Deus. No versículo 4 traz traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Eu estou falando, lendo tudo isso, passando a Bíblia a limpo, para que você que está ouvindo, tente se enquadrar onde que eu estou. Será que eu estou fora de tudo isso? Será que eu sou desses que está falando? Será que eu sou arrogante? Será que eu sou presunçoso, avarento? Como que eu sou? O que eu estou? Eu sou blasfêmia, desobediente? Eu estou no meio desse pacote? Eu sou um desses? Ou eu estou conseguindo sair fora? Eu sou desobediente aos meus pais? 2 Timóteo 3:5 fala assim, sobre a falsidade religiosa, a Bíblia predisse que as pessoas serviriam a Deus apenas por aparência. Quantas pessoas que só vão na igreja para mostrar roupa nova, ou sapato novo, ou vai na igreja para ver se a fulana foi, se o fulano foi, ou vai só para, às vezes, para paquerar o marido da outra, ou a esposa do outro. Quantos e quantos que tem assim? Fala, mas como que vai provar? Não precisa provar isso. Deus sabe tudo, e Ele sabe que isso acontece. Então não precisa ninguém provar nada, não precisa filmar nada. Hoje desbarataram uma quadrilha de pastores que estavam lesando as igrejas, as comunidades das igrejas, vendendo facilidades. Pecado de quem vende, mas o pecado também daquele que compra facilidade. Nós não temos que pensar desse jeito. É certo, é errado? Não importa. Faça o que é certo. O que é certo? É trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Se você está investindo em alguma coisa que falam para você, vai dar uma facilidade, você investe R$1 e vai ganhar R$5. Não existe, você sabe que não existe isso. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, né? Está aqui escrito que vai ser assim cada vez mais. E nós entramos nessa. Nós ainda achamos que vai acontecer um milagre desse tipo, não. O milagre que vai acontecer é você se converter a Jesus e ser salvo em Cristo Jesus. O grande milagre da nossa vida é esse. O grande milagre não é ser curado de um câncer. O grande milagre não é o coxo andar. O grande milagre não é um cego enxergar, mas o grande milagre de Deus é quando o nosso coração sai daquele pecado, sai daquele mundo sujo, imundo, e se converte a Jesus, e se limpa, e está preparado para a salvação. Esse é o grande milagre da vida. É esse milagre que nós temos que querer. Então não tenha medo do final dos tempos, vai chegar. Vai com certeza chegar. A palavra de Deus está dizendo tudo, eu estou mostrando tudo aqui. Vocês podem conferir, podem ver o vídeo de novo, pegar essas passagens, ler outra vez, vocês vão ver. É assim que vai funcionar. Vai chegar ao final. Você pode ter 20 anos, 40 anos, 80, 50, não importa. Vai chegar. Né? O final dos tempos vai chegar. Pode ser que a gente nem veja isso, a gente vai morrer primeiro e vai levar mais 500 anos ainda para chegar, mas que vai chegar, vai. Então nós temos que estar preparados. E desde Daniel foi mais ou menos 600 anos, 500 anos, 600 anos antes de Cristo, e ele Deus já tinha falado com Daniel sobre o final dos tempos. E ele falou para Daniel, se prepara. Isso que eu estou falando para você não vai acontecer agora, é para o final. Entende? Então nós temos que estar preparados. Aqui Daniel 12:4 mesmo fala isso, né?
muitas pessoas iriam conhecer cada vez mais as verdades bíblicas, né, que nós lemos agora, que inclui o entendimento correto das profecias. Então as pessoas vão cada vez entendendo melhor, cada vez você vai tendo mais capacidade, né? Imagina 10 anos atrás, quando você ouvia alguma coisa sobre isso, parece que era uma coisa tão vaga. Hoje, para aqueles que continuaram estudando e se aprofundando, já é uma coisa palpável, já dá para a gente acreditar, entender o que a palavra de Deus está falando, entende? Então, cada vez mais, nós temos mais teólogos, mais pessoas estudando, mais pessoas lendo com sinceridade a Bíblia e aprendendo corretamente essa palavra maravilhosa. Então, ele está dizendo aqui, né? Mais pessoas vão ter vai entender o correto das profecias, né? Mas ele fala no 12:4 de Daniel, ele fala: mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para anunciarem o conhecimento, mas o conhecimento só virá de Deus. Então não adianta eu ficar fazendo conjecturas da minha ideia. Eu penso que, eu acho que, eu vi que, eu li que, é assim que eu penso. Não adianta, tem que ser o que Deus pensa. Deus tem que colocar no nosso coração. Mas o que Deus quer com tudo isso é nos preparar. Que vai haver o final, que vai chegar no final, vai. Né? Que Jesus vai voltar, vai. Que vai acontecer tudo, está tudo certo que vai acontecer. Mas o que Deus quer nos prevenir, como bom pai que Ele é, prepare-se. Prepare-se, acautele-se, fique esperto, arrume a mala, deixe do lado, preparadinho, a hora que acontecer, você já está com a sua malinha. A mala que eu digo não é de roupa e dinheiro não, viu? É uma mala de boas obras, é uma mala de boas intenções, é uma mala de orações, é uma mala de fé. Amém? Mateus 24:37 fala sobre a indiferença e a zombaria, cada vez mais comum, e nós sentimos isso. Cada vez que tem um desfile de carnaval, tem gente lá, né, fazendo Jesus de palhaço, chicoteando Jesus, derrubando, pisando em cima de Jesus. É muito triste ver tudo isso, né? Mas a indiferença e a zombaria também. Lá em Mateus 24:37 fala: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou no barco. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Continue brincando, continue tirando sarro, queimando a Bíblia, continue falando mal de Jesus, continue. Vai chegar o momento. Não sou eu que estou prometendo nada, eu não quero ameaçar nada, que eu não sou ninguém, mas eu tenho um Deus poderoso, que como Ele fez com o povo no tempo de Noé, Ele pode fazer e vai fazer, está escrito aqui, que Ele vai fazer novamente. Mas 2 Pedro 3:3 prediz que algumas pessoas iriam rir dessas provas, dizendo que elas não significam nada. Quantos nós temos assim, né? Que não acreditam em nada. No versículo 3 fala: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. No versículo 4, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Você já deve ter ouvido isso, né? Jesus não vai voltar não. Minha avó já falava isso. Minha mãe já falava isso. Tem lá gente falando isso há mais de 200 anos, mais de 500 anos. Jesus não vai voltar não. Você está esperando à toa, em vão. Comparando com Noé. As pessoas falavam: Noé não vai chover. Aqui não chove, Noé. Aqui nunca choveu. Como que vai fazer barco aqui? Mas aconteceu. E vai acontecer de novo. Portanto, você que ainda crê, você que tem um fio de fé, comece a se preparar. Vai valer a pena. Em Mateus 12:7, né?
fala cumprindo-se todas as profecias. Jesus disse que todas as profecias se cumpririam ao mesmo tempo nos últimos dias, e não só alguma delas. Então, no versículo 7 do capítulo 12, fala: se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo e misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Nossa, essa é uma... né? Tem certos juízes aí condenando inocentes e achando que está tudo bem, né? Mas eles vão ver. Pois se o Filho do Homem é Senhor do sábado, né? Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma mão atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus, né? Os fariseus perguntaram: é permitido curar no sábado? E ele respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem, se eu posso fazer isso com uma ovelha, né? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Nós estamos vivendo esses dias. Hoje nós não podemos cortar uma árvore, nós não podemos ferir um cãozinho, não que você deva ferir mesmo, não estou falando que é para ferir cãozinho, mas se você de repente machucar um cãozinho sem querer, bater no cãozinho, uma coisa, nossa, viraliza na internet, você é o pior vilão do mundo. Mas se você fizer um aborto, pode, entende? Se você quiser tirar o neném da barriga da mãe, pode, isso aí é escolha dela, ela fala o que ela quer, está tudo permitido. Entendeu? É umas coisas duras de a gente falar, né? Mas é assim que está, e nós estamos vivendo isso. Uma das primeiras coisas que esse reino fez foi expulsar do céu Satanás, o diabo, e seus demônios, 1/3 dos anjos, permitindo que eles agissem somente na terra. Deus falou que ele ia ser o Senhor aqui de baixo, e ele está sendo, ele está dominando a terra. Podemos ver a influência de Satanás sobre a humanidade pelas atitudes ruins das pessoas e pelas coisas más que elas fazem. Isso tudo faz com que os últimos dias sejam tempos críticos, difíceis de suportar. Está cada vez pior, né? As pessoas matam sem nem pensar, né? Fazem coisas horríveis e não estão nem aí, nem arrependimento eles sentem. É muito triste isso, né? E não é só o bandidão, não é só aquela pessoa ruim, aquela pessoa que já é do mundão mesmo, mas tem pastores, tem cristãos, tem pessoas dentro da igreja fazendo a mesma coisa e achando que está tudo bem. É difícil. É difícil. Em 2 Timóteo 3:1, né, muitos estão aflitos por causa desses tempos críticos. Se preocupam porque parece que as pessoas não conseguem mais viver em sociedade. Alguns até têm medo de que os humanos destruam uns aos outros, é o que está acontecendo. Por outro lado, existem muitas pessoas que também estão aflitas por causa das condições mundiais, mas olham para o futuro com esperança. É o que nós precisamos ter. As coisas estão complicadas? Estão. As coisas estão feias? Estão. Está difícil? Está. Tem guerra, tem terremotos, tem enchentes, tem gente roubando e matando em tudo quanto é lugar, mas nós temos que ter esperança, nós temos que ter esperança, e a esperança nossa está lá, naquele que tudo pode, naquele que nos fortalece. Eu sei que talvez você fale: mas eu já tentei de tudo, e não teve jeito, não resolveu nada. Deus nem olha para mim, mas Ele olha sim, Ele olha, mas Ele quer que você continue se arrependendo. Ele quer que o seu arrependimento seja um arrependimento verdadeiro, seja aquele arrependimento de coração, que você realmente sinta que você está: eu estou pedindo perdão, Senhor, me perdoa por eu ser fraco, por eu ter errado. E se volte para Jesus, volte o seu rosto para Deus, faz, agora, se ajoelha se você puder, ou senta, olhe para cima, olhe para Deus e fale com Ele agora: Senhor, eu sei que o Senhor está voltando, meu Deus, eu quero ficar contigo, eu quero ser salvo, meu Deus, eu errei muito, eu pequei muito, mas eu quero a salvação, eu preciso da salvação, eu quero estar contigo, Senhor. Por outro lado, existem pessoas que também estão aflitas por causa dessas condições, né? Elas têm certeza de que em breve o reino de Deus vai agir para acabar com os problemas do mundo.
realmente, vai chegar um momento, mas Deus não vai agir nesse mundo. Não espere que Deus vai descer aqui com os anjos e botar os bandidos na cadeia, fazer justiça, não é assim que funciona. Deus vai tirar a igreja desse mundo. Vai chegar o momento que Deus vai levantar a igreja, mas não é a igreja quadrangular, assembleia, a Agnus, não, Ele vai levantar essa igreja que está aqui, é essa igreja que vai subir, todos aqueles que realmente amam a Cristo, esses vão subir todos, nós vamos todos para a glória, e o resto vão ficar aqui, se degladiando, até o juízo final. Esperem com paciência o tempo em que Deus vai cumprir suas promessas, e encontrem consolo nas palavras de Deus. Hoje nós temos que nos consolar com essas palavras, nós temos que entender essas palavras, nós temos que viver essas palavras, nós temos que ter fé que Jesus vai voltar. Quando? Não sei, ninguém sabe, muitos inventaram, falaram, predisseram, mas não tem, existem muitos cálculos que foram feitos, mas ninguém acertou, e Jesus falou que só o Pai sabia. Então, por que nós temos que saber? Não é vantagem para nós. Preparemos-nos, fique alerta, fique esperto, fique vivo na fé, vivo na esperança, que Jesus vai voltar e vai fazer o que Ele sabe fazer de melhor, olhar para nós, nos socorrer, sorrir, nos dar sua mão, nos abraçar e nos levar para a salvação. É assim que eu espero, e é assim que você deve esperar, não importa a sua idade, não importa o que você tem, não importa se você está doente, não importa se você está triste, alegre-se no Senhor, vale a pena, com certeza. Quem perseverar até o fim, será salvo, assim diz a palavra do Senhor. Quem perseverar, é duro? Claro que é duro. Se fosse fácil, não seria para você. Se fosse fácil de fazer, ia pegar esses moloides. Se fosse fácil para fazer tudo isso, não seríamos nós, entende? Ia pegar esse pessoal que quer cheirar e fumar, né? Aquelas drogas, eles iam fazer isso, mas como é difícil, como é difícil, nós temos que fazer isso. Deus conta com você, e você vai se transformar em uma outra mulher, em um outro homem, cheio de luz, que quer a salvação e vai ter a salvação, com arrependimento, com alegria e com muita fé no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu fazer eu vou orar já pelos pedidos. Esses pedidos de oração, as pessoas vão colocando aqui na igreja e a gente faz a oração no final do culto, sempre, né? Pedindo a Deus que possa ouvir e fazer os milagres que as pessoas precisam. Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor ouça, Senhor, todos os milagres, todos os pedidos, tudo que essas pessoas precisam, e faça, Senhor, conforme a Tua vontade, mas que essas pessoas sejam atendidas de algum jeito, Pai. Se não puder ser feito, não é para ser feito, que elas saibam disso, que elas entendam isso, mas que elas jamais percam a fé, Senhor, porque é importante que elas continuem acreditando no Senhor. Obrigado, meu Deus, louvado seja o Teu santo nome. Amém. Louvado seja. Vamos encerrar então o nosso culto, né? Quando a gente grava só a palavra, ela fica pequenininha, né? Mas glória a Deus por tudo isso. Põe a mão no seu coração agora, vamos encerrar. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, por mais um culto, por mais uma quarta-feira da vitória, por mais um dia que nós estamos aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, a Igreja Agnus Terra Nova, abençoa nossos apóstolos, nossos discípulos, nossos pastores e bispos, Senhor. Esteja à frente de todos, cuide de cada igreja, Agnus, e das outras igrejas também, de outras denominações, Senhor. Todos os pastores abençoados, amigos, todos aqueles que oram, que pregam a verdadeira palavra, esteja com todos eles, em nome de Jesus, Pai. Eu quero também pedir pelos meus irmãos,
Quero pedir pelos meus filhos, pelas minhas netas, Pai, por todos os nossos amigos, por todos os nossos colaboradores, Senhor, por todos aqueles que trabalham conosco, que o Senhor esteja na vida de cada um deles, preenchendo o vazio que às vezes eles possam estar sentindo, Senhor. Enche o coração de cada um deles, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. E agora nos leva para casa na tua bênção, na tua misericórdia, e que nós tenhamos uma noite de sono abençoada e um final de semana maravilhoso em teu nome, Pai. Obrigado. E que o Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe e uma boa noite a todos.